bem-vindo mais uma vez à nossa aula no Dia do Senhor. Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre a hostilidade daqueles religiosos no tempo do Senhor Jesus Cristo contra os discípulos do Senhor e de como aqueles homens se tornaram cada vez mais hostis e por fim eles sofreram o julgamento de Deus. E esses homens eles servem para nós como um alerta para que nós não endureçamos os nossos corações como eles endureceram e também soframos o juízo de Deus. Vamos ler uma passagem lá em Atos, no capítulo de número 7, a partir do versículo 51 até o versículo 60. Nós temos nessa passagem a conclusão do sermão de Estevão, ali a sua morte por apredejamento e como que ele deu testemunho do Evangelho, aqueles homens enfurecidos contra a palavra, contra a mensagem do Evangelho, cometeram essa grande atrocidade contra aquele discípulo do Senhor. Vamos ler Atos, capítulo de número 7, vamos ler a partir do versículo de número 51. Diz assim a palavra do Senhor: Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual agora vós fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, Jesus, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu ou morreu. Então aqui nós temos a morte desse discípulo do Senhor e o início aqui, nós temos aqui nessa situação, o início da perseguição dos discípulos do Senhor. E tudo isso, ele já começou do ministério do Senhor Jesus Cristo. Porque estes homens religiosos, chamados na Bíblia de escribas e fariseus, eles foram grandes inimigos do Senhor Jesus Cristo. E durante o ministério de Jesus, eles perseguiram de forma intensa e cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. Esses homens, eles eram descritos como homens altamente religiosos. Eles frequentavam o culto ao Senhor no templo ou nas sinagogas, era o lugar onde eles cultuavam a Deus. Eles tinham acesso às escrituras, às orações, aos cânticos dos salmos, mas esses homens, eles se voltaram contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não fazia morada em seus corações, eles não deixavam que a palavra de Deus mudasse as suas vidas. Esses homens, eles endureceram seus corações e durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo expôs para eles de que eles, na verdade, eram inimigos da mensagem do Evangelho e não amigos. E nós também vemos esses homens, durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, determinados a destruir o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos eles tentando a todo momento prejudicar a imagem do Senhor Jesus Cristo perante as outras
pessoas. E durante a última ida do Senhor Jesus Cristo a Jerusalém, nós vemos aqueles homens conspirando e pagando ali a um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, a Judas Iscariotes, para que ele entregasse o Senhor, para que ele fosse crucificado e ele fosse morto. Nós vemos esses homens também religiosos, quando o Senhor Jesus Cristo, por fim, foi crucificado e morto, e quando ele foi sepultado, que eles acreditaram que aquilo havia trazido realmente o fim do Senhor, o fim daqueles discípulos. Eles acreditavam que agora eles poderiam viver em paz, que a situação já estava resolvida. Eles colocaram o Senhor Jesus Cristo o Senhor Jesus foi colocado em um sepulcro, e ali eles colocaram alguns guardas, pediram autorização do imperador, do governador romano, e eles colocaram alguns guardas para guardar um sepulcro de Jesus, achando que tudo já estava resolvido, que aquela situação era final, que o cristianismo e os discípulos estavam acabados. Mas por fim nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele voltou dentre os mortos. Imagine o choque daqueles homens quando eles ouviram as notícias de que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado, de que realmente ele não tinha permanecido morto, os discípulos pregando a respeito da ressurreição do Senhor, do perdão de pecados, e mesmo assim aqueles homens, eles não creram, eles não deram ouvidos à palavra de Deus. E mesmo ali no dia de Pentecostes, que nós já estudamos em aulas passadas, quando Pedro e os demais apóstolos pregaram e aquela grande multidão recebeu o Evangelho, creu no Evangelho, aqueles homens, eles não creram, eles se voltaram contra o Evangelho. E aqueles homens se tornaram homens inflexíveis, ou seja, eles não mudavam mais a posição que eles tinham tomado em relação ao Evangelho. Eles se tornaram realmente inimigos e se tornaram perseguidores dos discípulos do Senhor. Nós vemos no livro de Atos que conforme as multidões eram salvas, o coração daqueles homens eles se tornava mais duro, eles se tornavam mais hostis contra a mensagem do Evangelho. Eles se tornavam realmente perseguidores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E por fim nós vemos esse relato que nós lemos aqui, quando o discípulo do Senhor Estevão pregou o Evangelho para aqueles homens, e aqueles homens enfurecidos, rangendo os seus dentes, arremeteram contra ele, pegaram a ele e arrastaram para fora da cidade, e ali pegaram as suas capas, as suas roupas, e deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão. E o que nós vemos é que o seu ódio pelo Evangelho a cada dia aumentou e não diminuiu. Eles eram religiosos. Como pode acontecer isso? De que homens religiosos, homens que tinham a Bíblia, que frequentavam os cultos, se tornaram grandes inimigos, grandes perseguidores do Evangelho e dos discípulos do Senhor. Porque na realidade, crianças, aqueles homens, eles nunca foram a Cristo para buscar o perdão dos seus pecados. Aqueles homens foram somente ouvintes. Eles não deixaram que a palavra de Deus mudasse as suas vidas. Eles não ouviram sobre o arrependimento, sobre buscar o perdão, e eles não buscaram ao Senhor. Eles deixaram essas coisas para depois. Eles não acreditaram no que a palavra de Deus lhes dizia, e aquilo foi tornando o coração deles indiferentes. Como que nós podemos entender isso? Eu lembro de quando eu era muito criança, ou muito jovem, 6 ou 8 anos, eu tinha muitas desavenças, muitas brigas com meu irmão. E nas vezes que nós brigávamos, às vezes ficava aquele sentimento de remorso, de tristeza.
Mas conforme nós íamos brigando mais vezes, cada vez menos tristezas eu sentia. Cada vez mais prazer eu tinha em brigar com ele. E por que isso? Porque aquilo ia se tornando normal. Porque aquilo ia se tornando algo que não causava mais tristeza, que eu não pensava mais naquilo como algo mal, algo ruim. A mesma coisa quando nós ouvimos o Evangelho e não buscamos. A cada vez que nós ouvimos mais e mais, o nosso coração vai se tornando mais e mais duro, mais e mais indiferentes em relação à palavra de Deus. Então nós temos que realmente entender que a mesma situação que aconteceu com aqueles homens pode acontecer conosco. O nosso ódio pode parecer uma palavra muito forte, porque eu falo assim, mas eu não odeio Jesus. O que é odiar? Odiar é simplesmente você desprezar aquela pessoa. Você não dá ouvidos ao que aquela pessoa diz. É não considerar aquela pessoa ou as suas palavras importantes para as nossas vidas. Nós nos tornamos inimigos, muitas vezes, e nutrimos um sentimento ruim contra aquela pessoa, contra aquela mensagem. Nós podemos chegar a este ponto de começar a nutrir um sentimento ruim contra a mensagem de Cristo, de realmente não gostar de ouvir a respeito de Cristo, a respeito do perdão, a respeito da nossa necessidade de buscar a salvação. A mensagem, ela vai se tornando algo que nós já ouvimos, algo que nós não damos valor, e ela vai tomando essa forma de maior rejeição. E foi o que aconteceu àqueles homens. Nas semanas que se passaram, a mensagem começou a cada vez mais afetar menos os seus corações. E é o que pode acontecer conosco. Pense, a primeira vez em que você sentiu que você havia pecado em alguma situação da sua vida, talvez em relação à sua mãe ou seu pai, uma desobediência, ou a sua irmã ou seu irmão, como você ficou triste, como você chorou, mas você repetiu essa situação, essa desobediência novamente, e já não causou tanta tristeza no seu coração. Na realidade, às vezes você sentiu até uma alegria em fazer aquilo. É porque a repreensão, ou seja, quando a sua mãe te repreendeu e disse que você estava errado, e você chorou, você não se entristeceu de fato, você não buscou o perdão de Deus por aquela situação. E quando nós não fazemos isso, conforme o tempo passa, nós vamos cometendo maiores pecados. E pode chegar um dia em que eu não goste de ir à igreja e eu cresça e eu realmente não vá mais à igreja, porque eu não quero mais ouvir. Pode ser que ao ouvir a mensagem de Cristo, eu me enfureça contra aquelas pessoas, não queira mais ouvi-las. Nós vemos que a oposição desses homens, ela aumentou cada vez mais. Nós vemos no livro de Atos aqui, que após Pedro curar aquele homem coxo, eles perseguiram a eles por ensinar a palavra de Deus. Nós vemos também que os discípulos do Senhor foram encarcerados e açoitados e proibidos de falarem do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui no capítulo 7 de Atos, em que chegou ao ponto de que eles mataram um dos discípulos do Senhor, Estevão, para que ele não pregasse o Evangelho. E nós vemos depois que após esse incidente, essa situação, houve uma grande perseguição contra a igreja. Eles enfrentariam ali, agora aqueles homens iam enfrentar o juízo de Deus. E por que eles iriam enfrentar o juízo de Deus?
porque eles rejeitaram irem a Cristo. Todas as vezes que a mensagem foi a eles, eles rejeitaram, eles deixaram para depois, eles não quiseram ouvir, depois eles tiveram raiva de ouvir, depois eles começaram a perseguir aqueles que falavam de Cristo, tentar calá-los, e por fim eles sofreram o julgamento de Deus. Nós sabemos pela história que no ano 70, ali, no período daqueles homens fariseus, alguns anos depois, o templo de Jerusalém, o lugar onde eles cultuavam a Deus, que era o centro da religião deles, foi destruído. E aqueles homens foram mortos, muitos deles foram mortos. Mas, e nós? E em nossos corações? Nós também sofreremos o juízo de Deus? Também chegaremos ao ponto de sermos mortos, de morrermos e sermos julgados por Deus por termos não buscado a Cristo por salvação? Quem seremos nós? Mas uma mensagem que nós temos de esperança é que entre estes homens havia um jovem que nós lemos lá em Atos, capítulo de número 7, chamado Saulo. Esse jovem que segurou as roupas daqueles homens, as capas, para que eles pudessem ter mais ali na situação apedrejar Estevão. Esse jovem chamado Saulo, ele foi convertido, ele buscou ao Senhor por salvação pouco tempo depois. E esse jovem chamado Saulo, ele foi salvo, ele confessou ao Senhor os seus pecados, ele confessou ao Senhor esse crime de ter participado ali da morte de Estevão. Esse jovem se tornou, logo depois, o apóstolo Paulo. Esse jovem, ele alcançou a misericórdia de Deus. Esse jovem alcançou a misericórdia do Senhor Deus. Nós vemos isso em Atos, como ele foi salvo. Um fariseu, um daqueles religiosos, o Senhor Jesus apareceu a ele quando ele estava perseguindo os discípulos, e lá em 1 Timóteo, eu vou ler, no capítulo de número 1, ele fala de como o Senhor Jesus Cristo o alcançou. Ele deu perdão. Ele diz, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, até o 15, ele diz: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor superabundou com fé e amor que há em Cristo Jesus. E esta é a palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo daqueles que haveriam de crer nele para a vida eterna. Este homem, Saulo, o apóstolo Paulo, ele é um exemplo para todos aqueles que haverão de crer em Cristo, porque ele fala que ele foi o principal, o maior dentre todos os pecadores, de que ele rejeitou o Evangelho, ele odiou os discípulos, ele os perseguiu, mas ele alcançou misericórdia quando ele entendeu que ele necessitava de perdão e buscou a salvação. Qual desses dois grupos nós seremos?
essa grande e vasta maioria desses homens que tinham religião, mas não tinham salvação, que se tornaram cada vez mais duros em seus corações contra a mensagem do Evangelho, ou como o apóstolo Paulo, e quando entendeu o seu pecado e que ele perseguia não somente a Jesus, não somente os discípulos, mas o próprio Cristo, ele se voltou para o Senhor, confessou os seus pecados e buscou a salvação. Que nós possamos ser que nem o apóstolo Paulo. Ele é um exemplo para nós de que Deus ele salva e de que Deus perdoa o período em que nós permanecemos longe dele pela sua misericórdia. Nós vamos cantar um hino agora que ilustra bem esse sentimento de entendermos realmente o que Cristo fez por nós na cruz e de que essa mensagem realmente mova o nosso coração e realmente transforme o nosso coração duro em um coração de carne, um coração que ame e que louve ao Senhor. O hino de número 39. Que Deus abençoe vocês.